Olá, eu sou a professora Karina e irei dar dicas de direito constitucional para concursos públicos. A nossa primeira dica, e a dica número 1, é a respeito das noções introdutórias do direito constitucional. Como é sabido, o direito constitucional é a disciplina, é o ramo jurídico que estuda a Constituição. No Brasil, nós tivemos 7 constituições. A primeira Constituição brasileira foi a Constituição de 1824, é a primeira Constituição do Império. Nós tivemos a primeira Constituição da República, que foi a de 1891, e a segunda Constituição Federal, portanto, até culminarmos com a Constituição de 1988, que é a Constituição que nós estudamos atualmente. Nós tivemos constituições outorgadas, que foram constituições impostas pelos governantes ou por aqueles que estavam no poder, e nós tivemos também constituições promulgadas ao longo dessa trajetória. Já a Constituição promulgada é uma Constituição que é elaborada pelo povo ou pelos representantes eleitos pelo povo. Segundo o mestre Canutilho, um constitucionalista português, a Constituição ideal é aquela que deve ser escrita, é aquela que deve ter os direitos e garantias fundamentais, ela deve ser feita segundo os moldes democráticos e também, por fim, ela deve ter o princípio da separação dos poderes, ela deve ter a separação dos poderes bem delimitada e bem definida. No que tange às concepções do que é uma Constituição, a gente vai ter concepções sociológicas, concepção jurídica e concepção política. A concepção sociológica ela foi elaborada por Ferdinand Lassalle. Ele é um pensador alemão e ele diz o seguinte, que a Constituição real é aquela somatória dos fatores reais de poder, ou seja, aqueles fatores sociais de índole econômica, de índole religiosa, de índole social, que influenciam diretamente a Constituição. Que se a Constituição ela não tiver esses elementos sociais, ela é apenas uma folha de papel, ela não tem eficácia, ela não tem força, ela não tem efetividade, ok? Já a concepção jurídica, cujo precursor Hans Kelsen, um pensador austríaco, ele vai dizer que a norma fundamental hipotética é a Constituição e que a partir dessa norma fundamental ela vai dar requisitos de validade para todo o sistema jurídico, para todo o ordenamento jurídico. Então, é essa norma que vai encabeçar um sistema de hierarquias, que inclusive é utilizado no Brasil no chamado controle de constitucionalidade, em caso de antinomias, em caso de conflitos normativos. A gente utiliza essa dinâmica, essa realidade. A concepção política de Constituição foi proposta pelo alemão Carl Schmitt. Para Schmitt, a Constituição é uma decisão política fundamental. Então, ele estabelece uma diferença entre Constituição e leis constitucionais. Ele vai dizer que a Constituição ela diz respeito às regras fundamentais de estruturação do Estado, resultantes de decisão política fundamental. E, para finalizar, é interessante também observar a classificação das constituições. Então, a gente vai ter quanto à origem, a gente vai ter constituições promulgadas e outorgadas. Promulgadas quando há participação popular, outorgadas quando são unilaterais, quando elas são impostas, unilaterais impostas. Quanto à forma, elas podem ser escritas, que elas são codificadas em um único documento, e elas podem ser não escritas, com regras costumeiras, como é o caso do common law, o direito costumeiro, jurisprudência, convenções, documentos históricos. Com relação ao modo de elaboração, elas podem ser dogmáticas e podem ser históricas. Dogmáticas, quando elas seguem uma ideologia, um dogma, um roteiro previamente estabelecido ideologicamente. Históricas, quando elas estão baseadas em movimentos históricos, resultantes do lento passar do tempo. Com relação à extensão, elas podem ser sintéticas, resumidas, pequenas, ou elas podem ser analíticas, prolixas, compridas. Então, a nossa Constituição
ela é analítica, ela não é sintética. A dos Estados Unidos, a Constituição americana, ela tem só 7 artigos, olha como ela é pequenininha, né? Ela é sintética. E a nossa é analítica, a nossa tem 250 artigos, e se a gente contar com a ADCT, ela vai chegar a quase 300 artigos. Então, olha como ela é comprida. Com relação a finalidade, ela pode ser garantista, que é bem abreviada, que se limita a estabelecer as garantias à liberdade, ligadas à liberdade do indivíduo, e as dirigentes, que estabelecem programas, diretrizes, né, com relação à atuação do Estado. Com relação à estabilidade, ela pode ser imutável, rígida, flexível e semirrígida. Então, imutável quando a Constituição não pode ser modificada, que não é o caso da nossa, ela pode, ela tem um rígido controle, mas ela pode. Rígida, quando admite alteração, mas o processo legislativo é especial. E se nós observarmos a nossa Constituição, as PECs, né, as propostas de emenda constitucional, elas têm um quórum qualificado, 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, né? Então, cada casa, quer dizer, 2 vezes passando na Câmara, 2 vezes passando no Senado. Então, o quórum qualificado, a nossa é rígida. A flexível é que ela admite alteração sem esse quórum especial, esse quórum qualificado. E a semirrígida é quando ela tem uma parte rígida e outra parte flexível. A nossa é rígida, né? Então, só para considerar. Aliás, e aí o Alexandre de Moraes ainda diz que tem uma parte imutável, que são as cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas. Com relação ao conteúdo, elas podem ser materiais ou formais. Materiais, que cuidam do conteúdo substancialmente constitucional relevante para a estrutura do Estado. A gente pode dizer que o conteúdo materialmente constitucional é o que trata dos direitos individuais, da estrutura do Estado e da organização dos poderes. DEL, direitos individuais, estrutura do Estado e organização dos poderes. E formalmente constitucionais, quando ela na forma, elas estão presentes na Constituição, mas elas não são substancialmente constitucionais, tá? Com relação às características da nossa Constituição. A Constituição de 88, ela é promulgada, ela é escrita, ela é dogmática, ela é analítica, ela é dirigente, ela é rígida e ela é formalmente constitucional. Tá legal? Ela tem conteúdo substancial evidente, mas ela também tem informações que não somente são informações substancialmente constitucionais, como outros temas, outros tópicos, como a ordem social, como o sistema tributário, que são formalmente constitucionais, portanto, né? A nossa Constituição Federal, ela tem 9 títulos. Os títulos principais, fundamentais, poderiam ser os primeiros títulos, né? O título 1, que trata do artigo 1º ao 4º, que vai falar sobre os princípios fundamentais. O título 2, do artigo 5º ao 18, que trata dos direitos e garantias fundamentais. E dentro do título 2, a gente vai abranger ali 5 capítulos, né? O capítulo 1, que trata dos direitos individuais. O capítulo 2, que vai falar sobre os direitos sociais. O capítulo 3, que fala da nacionalidade. O 4 e o 5, que vão tratar dos direitos políticos e dos partidos políticos. O título 3 da Constituição fala sobre a estrutura do Estado. O 4 sobre a organização dos poderes. Então, esse é o núcleo importante, né? O núcleo materialmente constitucional, efetivamente. Agora, a gente tem outros títulos da Constituição, como da ordem social, como tributação e orçamento, que não são títulos materialmente constitucionais, formalmente, portanto, estão ali estabelecidos na Constituição, mas não necessariamente precisariam estar ali. Legal? Pessoal, as dicas de hoje são essas, né? As pílulas de constitucional, e até a nossa próxima aula. Até lá!